o Fernando e eu vou falar um pouco sobre o Barroco. O Barroco ele no Brasil se desenvolveu entre 1601 e 1768. Ele é a arte da Contra-Reforma e durante a Contra-Reforma que nós temos o surgimento dessa arte chamada Barroco. E para entender um pouco melhor o Barroco é bom fazer uma retrospectiva histórica e voltar lá na Idade Média e lembrar que na Idade Média o pensamento era o teocentrismo, que era o teocentrismo com o enorme poder da Igreja Católica. E depois veio o Renascimento, que mudou as coisas, e tem o pensamento que predomina, que é o antropocentrismo, onde ocorreu a reforma religiosa, que acabou enfraquecendo a Igreja Católica na Idade Média. Com isso, a Igreja Católica tentou recuperar o seu poder de todos os jeitos, e fez um movimento chamado Contra-Reforma. E com isso, tentando empurrar o homem para o pensamento medieval. E tudo seria tranquilo caso o Renascimento não continuasse influenciando o homem para o pensamento antropocêntrico. E com essa retrospectiva toda que surge o Barroco, que de um lado é a igreja pregando o teocentrismo e do outro lado é a ciência pregando o antropocentrismo. E quem está no meio disso tudo é o homem barroco, que de um lado eles acreditam em uma coisa, do outro lado acreditam em outra. E o homem barroco fica nessa crise, nessa dúvida. E é nessa dúvida que surge a arte barroca. Portanto, o homem barroco se torna um homem complexo, que produz uma arte complexa, e a primeira característica muito importante, seja na música, na arquitetura ou na pintura barroca. E pode entrar também nessas características a dualidade, o contraste, a dúvida, o pecado, o perdão, a fé, o bem e o mal, entre outras coisas, que o homem barroco vive dentro dessa tensão. E um dos temas mais importantes do barroco é a efemeridade, que, por exemplo, a pessoa não sabe se vive pelo corpo ou pela alma. Tem a vida passando rapidamente, brevemente, na frente de seus olhos. Viver uma vida é bom, agora imagine duas vidas em uma só. Então a efemeridade é a brevidade da vida. E o carpe diem também, que significa, que é uma grande característica, que significa aproveite o dia. Curto momento, pois a vida é curta e tem que se aproveitar. E outra coisa muito importante no barroco é que as formas no barroco mais famosas são o cultismo e o conceptismo. Ou seja, o cultismo é o jogo de palavras e o conceptismo seria um jogo de ideias. Na literatura, as figuras mais usadas são as que trabalham com ideias contrárias. Que tipo de figura seria? Bom, a antítese e o paradoxo são as mais usadas. A antítese, que é aproximar opostos, e o paradoxo, que é o fundir opostos. O barroco também usa hipérbole, metáfora, mas principalmente a antítese e o paradoxo, que são as mais utilizadas, né? E no Brasil, os mais importantes artistas do barroco, que não poderia deixar de falar, o grande Padre Vieira, que escreveu sermões e cartas, que são consideradas verdadeiras obras de artes, e tematizam obras religiosas e questões políticas e sociais. E o mais importante barroco, né, que é o Gregório de Matos, que escreveu poemas satíricos, obscenos, pornográficos, sobre pecado, mas também ele não deixou de escrever poemas religiosos. Eu também vou falar um pouco sobre a pintura barroca, né, que era uma pintura em larga escala, que era uma das mais típicas características barrocas, esses tipos de pintura, que eram feitos em templos, em cima dos tetos, que oferecia uma visão de uma epifania, onde os santos, os anjos e Cristo parecem descer entre as nuvens e resplendores de glória. Também uma grande característica da pintura barroca é
foi a corrente dedicada à exploração, especialmente a dramática, que é dos contrastes da luz e da sombra, chamada de escala tenebrista, que é uma radicalização do princípio de chiaroscuro. Também é comum no barroco as pinturas de natureza mortas, interiores domésticos, que reflete a crescente influência dos gostos dos burgueses, que eles optavam mais por essas obras. Nos Países Baixos, os protestantes foram um dos traços distintivos do barroco local, que era conhecido como a era dourada da pintura. E na época a região era uma das mais prósperas da Europa. E estando livre do controle católico, pode manter uma tradição da liberdade do pensamento, dentro de uma organização política bastante democrática. E algumas obras conhecidas da arte barroca, a Crucificação de São Pedro, a arte das aves mortas, que é uma arte que tem é um pouco pesada, que tem algumas aves mortas, e a arte da imagem de Luís XIV. A barroca não se caracteriza apenas pela pintura, ela também se caracteriza pela arquitetura e pela escultura. Bom, na escultura, suas principais características são suas dobras agudas e suas roupas com efeito de movimento, e principalmente o tom de dramaticidade que é colocado nas obras. E já na arquitetura, as principais características é o excesso de ornamento que eles colocam nas artes barrocas, e principalmente nas igrejas. Para finalizar o vídeo, eu não poderia deixar de falar de Aleijadinho, que ele foi um dos maiores representantes do barroco no Brasil. As obras dele apresentavam bastante a realidade e os temas religiosos. Bom, e em 2014 foi instituído como um ano de comemoração ao bicentenário de Aleijadinho. Bom, e também foi constituída uma lei que anualmente, dia 18 de novembro, sejam realizadas atividades para preservar e valorizar o patrimônio vinculado ao barroco mineiro. E para finalizar o vídeo, novamente, né, eu queria falar que isso foi mais um vídeo sobre o barroco brasileiro. Eu queria falar um pouquinho e eu espero que o senhor tenha gostado do vídeo, viu, professor? Valeu, obrigado. Até a próxima.